Está em cartaz em São Paulo a 17ª Mostra do Filme Livre, o maior evento de cinema independente do Brasil. E a nossa entrevista de hoje é com o homenageado desta edição, o crítico de arte e cineasta Olívio Tavares de Araújo. Tudo bem, Olívio? Exatamente. Tudo bem, vocês? Obrigado pela presença e já parabéns pela homenagem. Obrigado. E eu começo te perguntando, explica pra gente um pouquinho quais as principais características e objetivos do cinema independente. Bom, a primeira característica básica, evidentemente, é que ele não é sustentado por nenhuma indústria com as características e os objetivos de uma indústria. Porque o que caracteriza uma indústria é o produto que vai dar um certo tipo de lucro para ela, né? Nenhuma fábrica de margarina fabrica margarina pelos belos olhos da margarina. Então, o cinema independente, ele se diferencia por isso, porque geralmente ele se beneficia, sim, de algum tipo de apoio, a médio prazo, a longo prazo, mas esse apoio não é necessariamente o ponto de partida. Então, por isso ele é chamado independente, porque ele não serve a nenhum interesse além do interesse do próprio diretor do filme. Quer dizer, ele transmite ideias que são ideias, geralmente, de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, mas não são ideias que servem, digamos assim, a terceiros interesses. E agora, por que o cinema independente ele é tão importante aqui no Brasil e como que está esse cenário atualmente? Olha, eu acho que ele é importante em qualquer lugar, mas no Brasil ele tem uma importância especial, justamente, primeiro, porque a indústria do cinema brasileiro é uma indústria, sem dúvida, menor em tamanho, em produção, em todos os aspectos, do que outras indústrias, né? E então sobra um nicho muito grande de necessidade de produção, de necessidade de comentário, de necessidade de informação, que vai ser preenchido por essa produção independente. E, além disso, essa produção se volta, é claro, para assuntos e aspectos da realidade que não seriam os mais interessantes para um establishment, certo? A gente vai falar de... Não necessariamente... Eu não estou dizendo que a gente deve falar de miséria, não, de jeito nenhum. Pelo contrário, se não tivesse nenhuma, era muito melhor, né? Mas a gente vai falar de grupos com problemas, de problemas sociais, assuntos de problemas que tragam uma reflexão para a sociedade. Certamente. Porque o cinema industrial bem feito também traz reflexão. Mas ele traz uma reflexão num outro núcleo, digamos assim, né? Quer dizer, um filme industrial bem feito pode trazer uma reflexão importante sobre o amor e o desencanto do amor. Agora, um filme independente, e não vai fazer um filme de longa-metragem sobre como eu fiz, por exemplo, travestis que vivem de prostituição. Quer dizer, isso jamais será um tema nem para a Globo, muito mais para uma grande indústria cinematográfica, né? Agora, como fazer esse cinema independente sem grana, Olívio? Ou com menos dinheiro? Espero que a minha cara esteja suficientemente expressiva como resposta. Bom, eu tive muita sorte porque, falando por mim, eu tive muita sorte porque todos os meus projetos acabaram se viabilizando, como eu falei, com algum tipo de apoio. Fosse um apoio prévio, portanto, uma produção realmente, um patrocínio, fosse um apoio a médio prazo, de repente, no meio do processo, surgia alguém que falava, legal, quero ajudar. Ganhei alguns prêmios, sendo que 2 ou 3 deles foram prêmios de produção, entende? Então, eu sou uma pessoa afortunada nesse ponto. Mas eu acho que vi, por exemplo, nessa mostra do Filme Livre, que há um grande coeficiente de produção que é feito na lei, na marra, sabe? E que é feito com sacrifício. E os meus sacrifícios nunca foram de ordem física. Eu nunca passei fome para filmar. Eu espero que ninguém passe, né? Claro, mas de qualquer forma... Os meus sacrifícios são os sacrifícios de todo mundo que está defendendo algum ponto de vista, que está externando isso de alguma forma artística, certo? Mas não é um sacrifício desmedido. Agora, fazer um filme independente no Brasil continua sendo, sem a menor sombra de dúvida, uma aventura e um desafio. Você falou um pouquinho aqui do documentário, né? Profissão Sim. Travesti. Sim. Né? Queria que você contasse um pouquinho sobre esse filme, que foi premiado com 2 Quiquitos, né? No Festival de Gramado. É um documentário sobre travestis vivendo de prostituição em São Paulo. Isso. Foi feito no começo da década de 1980, né? Isso. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Essa realidade mostrada no filme, ela mudou, continua Mudou.
Mudou porque todos os meus filmes, eu tenho duas linhas de produção, né? Tenho uma linha de filmes sobre arte, já que eu também exerço essa atividade de crítica e curadoria de arte, e tenho uma linha de produção sobre grupos em situação extrema, em situação de limite, em situação de sofrimento e tal. O filme dos travestis, e todos esses segundos filmes, os que nasceram em situação que tratam de sofrimento, nasceram num diálogo com o momento em que foram feitos. O filme sobre travestis foi feito num momento em que o problema dos travestis que viviam de prostituição era de natureza policial. Quer dizer, o problema deles era apanhar da polícia, ser preso toda noite, entendeu? Esse problema, esse não existe. Agora, o filme nunca foi, não pretendia ser de forma nenhuma um filme sobre travesti enquanto oba-oba. Sabe, não tem ninguém com purpurinas e paetês fazendo show, dublagem, drag queen, nada disso. Tanto que os problemas fundamentais que esses travestis enfrentam e que aparecem no filme são problemas comuns à prostituição em geral. Sabe? Quer dizer, não são problemas de travestismo. E tem um outro filme seu também, O Olhar Triste, né, que tratou especificamente aí de pessoas em situação limite, de doentes de AIDS, né? Por que esse interesse por retratar momentos tão extremos, né? Você acha que essas obras elas ajudam na conscientização da sociedade? De que maneira? Olha, duas metades a resposta. Primeira metade, sim, começando pelo fim, ajudam inevitavelmente na conscientização. Tem um outro filme, o mais recente dos 3 sociais que estão neste momento em discussão, sim, que foi feito sobre pacientes psiquiátricos num momento de desassistência psiquiátrica no Brasil. Havia uma política atrasada com relação à psiquiatria mundial, que ficava 20 anos depois querendo fazer no Brasil que a antipsiquiatria tinha feito com insucesso nos Estados Unidos e na Europa. Manda para a rua, liberta o pobre do doente mental. Manda para casa. É muito bonito esse discurso num país onde os doentes mentais têm casa. Agora, no Brasil, metade desse pessoal foi para a rua. Né? Então, aos problemas de doente mental, somaram os problemas de desassistência e de morador de rua. Certo? Então, os filmes sempre aparecem em, digamos assim, em similitude, não, em sincronia com os problemas. O filme da AIDS foi feito num momento em que a AIDS era uma doença mortal. Hoje não é, hoje é uma doença crônica. Tanto que tem, digamos, 20 personagens, no dia da estreia tinha 2 vivos. Mas ao longo dos 10, 11 meses em que esse filme foi feito, morreram 18 deles. Então, realmente, naquele tempo, a AIDS era uma foice, né? Ceifando todo mundo. E eu sou de uma geração, para mim isso foi muito significativo, porque eu sou daquela geração que conquistou a liberdade sexual. Né? E a AIDS surgiu para liquidar com a liberdade sexual. Olívio, agora só para a gente terminar, que o tempo é curto, falar um pouquinho sobre o evento da mostra. Queria que você falasse um pouquinho dessa homenagem, qual que é a importância novamente desse evento, o que a gente Bom, sim, olha, é um evento esperar? Muito importante, tem quem puder e quiser, deve ir. Todos os estados vão estar representados aí, porque, né? Exatamente, e é uma mostra importante porque ela justamente é independente, mostra do filme livre, né? Então ela ela consegue patrocínio do Banco do Brasil, do Centro Cultural Banco do Brasil, a posteriori. Mas todo o fato de fazê-la é feito com trabalho, com dedicação, e eles viram mais de 1.200 filmes este ano. Você imagina que produção independente grande essa, né? Dos 1.200, eles puseram na tela 240. Dos mais diferentes estilos, das mais diferentes propostas. E um dos itens da programação amplíssima deles é essa de pegar um homenageado. E me pegaram, sabe Deus como, né? Mas não estou reclamando. Alguém no Rio me contou que outro dia entrevistou o Washington Oliveto e que ele, na véspera da minha entrevista, ele foi entrevistado pelo mesmo jornalista que perguntou como é que ele se sentia sendo homenageado. E ele reclamou, eu me sinto sendo transformado numa múmia. Não disse essa palavra, mas a ideia era essa, né? Isso, mas sendo congelado em alguma coisa. Eu, decididamente, não sinto isso. Sabe, quer dizer, essa coisa de ser ou não ser homenageado é absolutamente secundária. Porque o meu temperamento não dá a menor importância para a institucionalização. Ela ajuda, claro. Quem sabe eu vou ficando mais, né? Abrindo portas. Tá certo, Olívio. Bom,
A programação completa aí, para quem quiser mais informações sobre o evento, você está vendo aí na tela, é o mostralivre.com. Queria agradecer demais sua participação aqui, Olívia.